Poupança, sabe quanto que rende o juros da poupança agora em 2021? Sabe quanto que rende R$ 1.000 na poupança se você deixar um ano parado? Será que esse é o investimento mais fácil e seguro que você pode deixar a sua reserva de emergência? Será que não teria nenhum outro melhor do que a poupança para você deixar a sua reserva, aquele dinheiro que você precisa usar mês a mês? Fica aqui nesse vídeo que até o final eu vou te mostrar quanto que rende R$ 1.000 na poupança durante um ano. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já pode dar o like aqui, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário se você tiver alguma dúvida que eu vou esclarecendo no próximo vídeo. Bom, a poupança, como qualquer outro investimento, tem 7 pontos que você sempre tem que estar de olho para você analisar se é o melhor investimento para os seus objetivos. Os 7 pontos são diversificação, liquidez, facilidade do investimento, rentabilidade desse investimento, segurança, valor mínimo para a entrada nesse investimento e a tributação. Então, antes de mais nada, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: qual que é o meu objetivo com esse investimento na poupança? A poupança é mais interessante como o seu primeiro investimento para montar a sua reserva de emergência. E o que seria isso? É o valor que você usa mês a mês e que, se você eventualmente vier a ficar desempregado ou ter algum problema de saúde ou algum evento que você não está esperando e você precisa gastar dinheiro, você tenha assegurado esse valor com uma liquidez muito alta, já para você poder utilizar no momento da emergência. Então, se o seu objetivo é a aposentadoria, ou se você ganhou no prêmio da loteria e quer deixar ela rendendo para você poder usar mês a mês, talvez este não seja o melhor investimento. Você vai perceber nesses 7 pontos que eu citei se é ou não a melhor forma de você começar o seu investimento. Então, primeiro eu vou falar sobre diversificação da poupança. Para não falar muito só sobre diversificação e esse vídeo ficar muito longo, eu vou falar só a diversificação da poupança. A poupança nada mais é do que você emprestar o dinheiro para o banco a juros de aproximadamente 70% do CDI, mais a taxa de rentabilidade, e o banco poder emprestar esse dinheiro para outras pessoas a crédito, podendo cobrar outros valores, e ela vai ter o benefício de estar emprestando dinheiro e recebendo aos juros maiores e paga para você essa diferença porque você tem um pouco menos de risco. Bom, nesse caso, se você está emprestando dinheiro para um banco, então qual que é a sua diversificação? Você está emprestando dinheiro para uma única entidade financeira e ela vai correr outros riscos. O seu risco é só se o banco quebrar. No caso aqui, eu ainda vou falar sobre segurança desse investimento. Então, quando você empresta para o banco, qual que é o problema se ele quebrar? Você vai demorar para pegar esse dinheiro na mão no futuro. Mas assim, até R$ 250 mil não tem problema. Existe um fundo garantidor de crédito que vai poder pagar um valor até o teto de R$ 250 mil por CPF, por instituição financeira, e até o valor total de R$ 1 milhão. Então, nesse caso, se você ainda quer deixar o dinheiro na poupança, o que eu diria para você? Dá uma olhada lá no Diese, o link vai estar aqui na descrição. Se você ainda quer deixar o dinheiro na poupança, você tem que pensar primeiro no seguinte: quais são os bancos mais ricos, ou seja, que podem tomar mais más decisões que ainda não vão quebrar? Atualmente, os 3 bancos que você pode conferir aqui na lista do Diese são o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Itaú. Agora eu vou falar sobre a facilidade de investimento. Investir na poupança é o método mais fácil possível. Por quê? Porque o banco tem interesse em captar o seu recurso para poder emprestar para outras pessoas. Porque veja bem, ele vai te pagar menos do que a taxa Selic, ou seja, você vai receber um valor que é menor do que a inflação. Então, para ele já vai ganhar só o fato de ele pegar o dinheiro de você. Ele vai poder emprestar para outras pessoas e vai cobrar juros muito maiores do que você vai cobrar dele, né, que é menos de 1% ao mês. Ele vai poder repassar ali juros de 14% no cheque especial, ou dependendo até 40% no cartão de crédito. Enfim, ele vai poder manejar o seu dinheiro da forma que ele consiga mais rentabilidade do que você, e com isso ele consegue te pagar e você vai ter essa segurança porque você está se expondo menos ao risco. Então, assim, é o investimento mais fácil que tem. Se você entrar hoje no aplicativo do Internet Banking do seu banco, você vai perceber que a poupança é uma das primeiras coisas que aparece. E se você vier a procurar poupança, ele ainda existe um resgate automático, ou seja, todo o dinheiro que você deixa parado na conta corrente, ele pode pegar, colocar para você numa aplicação na caderneta de poupança, e aí, conforme você for gastando no débito e o seu cheque especial for sendo utilizado, ele pega o dinheiro da poupança e vai lá e cobre. Ou seja, para você é o jeito mais fácil de investir. Mas não tem nenhum outro investimento que seja tão fácil. Então, tão fácil talvez não, mas assim, ó, hoje em dia, se você tem uma conta, por exemplo, no Nubank e você manda o seu dinheiro para lá, ele é um jeito fácil. Você deixa o dinheiro lá parado, você vai ter as proteções parecidas com a da poupança. Então, se o Nubank vier a quebrar, você vai conseguir recuperar esse dinheiro no futuro. E ainda assim, você também não vai ter feito nada com o seu dinheiro. Só foi gastando com tranquilidade e ainda teve uma rentabilidade melhor do que a da poupança. Ou seja, para começar, se você não quer sair da poupança de jeito nenhum, porque você é inseguro, você tem dificuldade,
começa pelo Nubank, já é uma pernada. Eu não comecei dessa forma porque eu busquei outros benefícios que eu vou falar aqui para você ainda nesse vídeo. Agora eu vou falar sobre liquidez. E o que é liquidez? Liquidez nada mais é do que você poder converter esse investimento em dinheiro. No caso da poupança, a liquidez é altíssima, ou seja, você pode investir na poupança hoje e se você já precisar, por exemplo, você investiu R$1.000, se você precisar pagar uma conta de R$100, você já vai poder sacar aquele dinheiro e pagar a conta. Ou seja, é quase como o dinheiro que tem na sua conta corrente, sabe? Você tem a mesma segurança, tudo bem tranquilo. A diferença é que quando você deixa na poupança e você faz isso, ou seja, em menos de 30 dias, que é o que eles chamam de aniversário da poupança, né? Você vai lá e tira o dinheiro, você perde essa rentabilidade. Ou seja, se você quer usar esse dinheiro na poupança mês a mês, você tem que analisar o seguinte: quanto que eu devo deixar lá para eu não precisar usar esse dinheiro? Uma outra forma que as pessoas usam para poder deixar o dinheiro fazer aniversário na poupança e conseguir sempre ter a rentabilidade, elas vão gastando no cartão de crédito. Ou seja, depois de 40 dias, e já foi feito o aniversário ali de 30 dias da poupança, você tem a rentabilidade e depois disso você vai pagar a conta. Então, assim, você consegue um pouquinho mais de rentabilidade. Mas ainda assim, existem investimentos melhores. Por exemplo, você pode contar com o CDB, que é um certificado de depósito bancário, é muito parecido com a poupança, também é um empréstimo para bancos, também tem as mesmas seguranças da poupança, mas tem uma rentabilidade um pouco maior. Normalmente, a poupança é 70% do CDI mais uma taxa. Já o CDB, normalmente começa ali a 100% do CDI. Só que ele tem imposto, né? Então, assim, quando chegar lá na parte da tributação, você vai perceber que existe alguma diferença. Mas normalmente o imposto do CDI ainda deixa a rentabilidade dele ser maior do que a da poupança. Mas se você não gosta de pagar imposto sobre nenhum investimento, você também pode procurar a LCA, que é a Lei de Crédito do Agronegócio, ou a LCI, que é a Lei de Crédito Imobiliário. Os dois são tipos de empréstimo que são incentivados pelo governo, vamos dizer assim, e daí você não paga nem uma tributação sobre os rendimentos que você tem nessas duas operações. Mas normalmente eles também não rendem ali 100% do CDI, ou quando rendem, normalmente você tem que deixar o dinheiro pelo menos ali num prazo de 3 meses para conseguir essa rentabilidade. Então você tem que analisar, será que eu posso deixar o dinheiro parado por 3 meses? Será que eu vou ter algum problema? E aí você vai começando a perceber que talvez seja interessante você deixar um valor que você gasta mês a mês ali num tipo de investimento, um valor que você gasta a cada 3 meses em outro tipo de investimento, e conforme for passando, você vai separando a sua carteira de renda fixa em vários investimentos diferentes e vai conseguindo aproveitar cada rentabilidade de cada investimento. Mas daí você me pergunta, tá, mas e você, nunca teve poupança? Eu tive poupança do Banco do Brasil quando eu comecei a trabalhar, eu já coloquei meu dinheiro lá, deixei em resgate automático, ou seja, todo mês ia lá, pegava meu dinheiro, aí eu gastava no débito, aí ficava com a entrada de cheque especial, e daí no outro dia o banco sozinho já cobria o meu cheque especial. Então, assim, eu achava que já era um excelente investimento, eu não tinha que fazer nada melhor. O problema é que, assim, eu fui percebendo que a rentabilidade era muito baixa, fui começando a me incomodar e fui começando a procurar investimentos um pouco melhores. E aí, por isso que eu encontrei o CDB, e o CDB, na época, eu encontrei do Banco Sofisa, que estava numa promoção, que eu acho que ainda tá, eu vou colocar aqui na descrição para vocês procurarem sobre isso. É o seguinte, você vai fazer uma abertura de conta no Banco Sofisa, como eu fiz na época, e vai colocar ali um código de convite. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também para você poder dar uma olhada nisso daí. Daí, enfim, eu fui lá, entrei na loja de aplicativo de celular, abri a conta do Banco Sofisa, coloquei um código de convite e aí eu fiz a transferência de R$1.000. Por quê? Porque na época o regulamento falava o seguinte: se você transfere R$1.000, você vai receber R$50 de bônus. E com isso, em 2 meses eu ia ter uma rentabilidade maior do que 3 anos na poupança. Aí eu falei, bom, vou começar por ali. E foi assim que eu saí da poupança. Eu lembro também que eu fiquei muito preocupado, assim, nossa, Banco Sofisa, o que é esse banco? Ninguém nunca me falou dele. Eu fiquei um pouco inseguro e o primeiríssimo investimento que eu fiz foi num CDB pós-fixado ali de 1 mês de prazo. E aí com isso eu já recebi meu bônus e tirei meu dinheiro, porque eu tava com medo. Aí depois eu analisei bem e falei assim, cara, não, é um banco. Então, afinal de contas, ele tem o mesmo fundo garantidor de crédito que a poupança teria no Banco do Brasil, onde eu tinha. Falei, então vou deixar o meu dinheiro lá e vou começar a buscar outros bancos que também oferecem esse tipo de benefício. Depois eu encontrei o banco BMG, depois eu encontrei também o banco da Ecoval. A diferença é que, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu não consegui economizar R$10.000 em um ano e consegui transferir lá para o da Ecoval para receber os R$100 de bônus.
Então, assim, foi só por isso que eu escolhi o Banco Sofisa. Mas se você tem menos de R$ 1.000, não tem problema, não precisa ser no Banco Sofisa. Por isso que eu digo, se é um valor bem baixo que você vai ter que usar naturalmente mês a mês, coloca no Nubank, que já é um bom começo. Bom, agora eu vou cumprir minha promessa e vou falar quanto que rendeu a poupança no ano de 2021. R$ 1.000 no começo de 2020 até o começo de 2021 rendeu R$ 16,09. Então, assim, foi aproximadamente R$ 1,15 por mês. Já o CDB, esse mês que eu fiz quando eu saí da poupança, ele rendeu R$ 1,35 por mês e aí no final de um ano rendeu R$ 37,91. Mas se você for parar para analisar que eu recebi os R$ 50 de bônus, então ele rendeu R$ 87,91. Então, se você for fazer uma conta rápida ali, você vai perceber que ele rendeu mais de 400% de CDI no ano. Então, assim, ainda que tenha outros tipos de investimento, outros bancos agora liberando mais rendimento de CDI, talvez começar pelo Sofisa seja um jeito mais confortável ali de você lidar com esse primeiro momento do seu investimento. Porque, assim, se você está saindo da poupança, é interessante você sair para uma outra renda fixa para você ter o mesmo conforto de ver o dinheiro só subindo, né, rendendo. Porque assim, se você colocar em qualquer renda variável, talvez ele pode cair, você vai ficar assustado, querer sair por causa de medo, essas coisas assim. Então assim, se você quiser fazer como eu fiz, né, você pode sair da poupança indo para um CDB pós-fixado de um prazo de um mês. E aí, se você se sentir confortável, depois você vai encontrando novos investimentos. Pô, agora que eu respondi a sua pergunta, deixa o like aqui no vídeo, né? Agora falando um pouco sobre segurança, você já deve ter percebido que eu falei que existe segurança, né, no fundo garantidor de crédito. E o que seria isso? Os bancos, eles se reuniram para fazer um fundo em que qualquer banco que tem alguma dificuldade financeira, ou venha quebrar, ou até ele ser comprado por outro banco, os seus clientes ficam cobertos com esse fundo. Ou seja, durante o prazo de 5 a 6 meses, você consegue pegar todo o dinheiro que você tinha ali no banco. Ou seja, você tem segurança em emprestar o dinheiro para o banco. Essa é uma forma de você proteger a sua reserva de emergência. Por quê? Pode ser que você faz investimento no banco que seja um pouco arriscado, né? Você coloca num banco que você não conhece ou que você não se sente muito confortável, só que ele tem uma rentabilidade muito alta. Se ele for um banco, né? Ou seja, se ele tiver um registro no Banco Central como um banco, você pode fazer com tranquilidade, né? Você vai fazer esse investimento e você sabe que você vai receber esse dinheiro porque existe esse fundo, ou seja, o dinheiro está lá esperando. Se algum banco tiver alguma insolvência com o cliente, ele vai poder cobrir. Tá, mas e esse fundo garantidor de crédito, né? Quanto que tem de dinheiro lá nesse fundo? O FGC tem 2,2 trilhões de reais de fundo. Ou seja, se um ou dois bancos quebrarem, ainda que ele seja dos maiores do Brasil, ele ainda vai conseguir cobrir a conta de todos os clientes que precisam retirar o seu dinheiro. Porque se você for analisar, os bancos que têm os maiores ativos do país, eles não têm esse valor. Ou seja, se o maior banco hoje que tem no Brasil quebrar, o fundo garantidor de crédito consegue cobrir a conta de todos os seus clientes, entendeu? É bem tranquilo isso daí. Mas aí você me pergunta, ué, mas então é a coisa mais segura que tem no mundo. Mas é aí que está o negócio. Na realidade, não. O fundo garantidor tem 2,2 trilhões de reais. Mas quem que teria mais dinheiro do que o fundo garantidor? O próprio governo. Se você parar para analisar, existe um investimento que você já deve ter ouvido falar, que é o Tesouro, né? Quando você investe no Tesouro, você não está emprestando dinheiro para um banco. Ou seja... Oi? Oi? Ainda não, estou gravando aqui. Quando você investe no Tesouro, o que acontece? Você está emprestando dinheiro para o próprio governo brasileiro. E ainda que ele tome muitas decisões ruins e tudo mais, ele tem 17 trilhões de reais. Ou seja, é muito mais fácil os bancos do país quebrarem, o fundo garantidor esvaziar e ainda ter dinheiro no governo. Então assim, e mesmo que ele não tenha dinheiro, ele ainda pode imprimir dinheiro até chegar no patamar que ele vai conseguir cobrir o que ele te deve. Então, se você busca só segurança, talvez o Tesouro seja uma opção um pouco melhor para você. Por quê? Porque ainda que tudo quebre, o governo ainda vai conseguir, ainda que ele precise imprimir dinheiro, ele vai conseguir te pagar. E a gente vai para o sexto ponto, que é, a poupança muito provavelmente é a forma mais fácil de entrar que tem. Porque tem algumas instituições que deixam você abrir a poupança já com 1 centavo de real. Ou seja, é a forma mais fácil de você entrar num investimento, né? Mas assim, os outros investimentos como CDB, LCI, LCA, você consegue ali, tem umas instituições que são por R$1, outras que são por R$100, outras que são por R$1.000. Mas independente, se você está buscando só uma segurança, o Tesouro, por exemplo, com menos de R$40 você já consegue começar a investir, coisa muito mais segura do que emprestar dinheiro para o banco. Só que assim, a rentabilidade do Tesouro, ele pode não ser a ideal para a sua reserva de emergência,
ou talvez o prazo que ele vai te conceder não seja um prazo assim tão curto que você consiga usar o dinheiro logo amanhã, no outro dia. Porque demora um tempinho para você conseguir pegar o dinheiro na mão. Normalmente é no segundo dia útil, terceiro dia útil. Bom, e daí a gente vai para a tributação. A poupança não tem o que falar, né? Ela, o LCI, LCA, eles não têm impostos. Então, assim, na hora que você vai até declarar lá no imposto de renda, é mais fácil também, né? Isso não tem como discutir. Mas, assim, talvez um esforcinho a mais, que nem é muito, sabe? Assim, para você declarar um CDB, alguma coisa desse sentido, você vai pegar um papel e vai colocar lá dentro da planilha do programa, né? E se você já tiver alguém que faz isso para você, não vai fazer diferença para essa pessoa, né? Não é como se você estivesse investindo em um monte de ação diferente e tudo mais. É bem tranquilo assim, é fácil de fazer, mas assim, o interessante da poupança, assim como essas outras rendas fixas, né, como o LCI e LCA, eles não têm cobrança de impostos sobre o rendimento. Então, o que você tem que analisar? Será que a poupança vai render mais? Eu vou deixar um site aqui que é um buscador de investimento que eu sempre uso quando eu preciso analisar esse tipo de coisa, que é o site da IUB. É um excelente site lá, eles têm uma parceria com algumas empresas e tudo mais, né? Eles ganham dinheiro da seguinte forma: quando você clica lá num dos links dele para ir para abrir a sua conta e tudo mais, eles recebem um percentual do investimento que você fez. Então, assim, dá uma analisada lá, procura primeiro por renda fixa, porque se você ainda não saiu da poupança, pega leve, vai devagarzinho, que você vai aprendendo qual investimento é melhor, qual que é seguro, e aí, se você tiver alguma dúvida, você volta aqui e faz o comentário. Mas fala aí pra mim, será que a poupança está adequada aos seus objetivos? Será que depois de tudo isso que você ouviu, a poupança é o melhor lugar para você deixar o seu dinheiro? Deixa aqui no comentário que eu quero saber, e as pessoas que tiverem alguma dúvida aqui, podem deixar que eu vou responder. E aí, será que a poupança ainda preenche os requisitos dos seus objetivos? Pensa bem, hein?